Olá, pessoal. Sou a professora Paula, do canal Tia Fessora. Estou aqui novamente para aprendermos juntos vários conteúdos importantes da disciplina de matemática. Nossa videoaula de hoje irá falar um pouco sobre os números inteiros, sobre esse conjunto tão importante e que muitos alunos têm algumas dificuldades por se tratar de um conjunto mais complexo, um conjunto mais difícil. Ao longo de várias gerações, cientistas e filósofos desenvolveram princípios matemáticos que ajudaram a humanidade a encontrar soluções para problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais. A matemática, assim como outras ciências, está presente no nosso dia a dia. Perceber como ela faz parte da vida nos ajuda a compreender a realidade na qual estamos inseridos e nos permite identificar soluções para assuntos individuais e coletivos. Onde encontramos os números inteiros? Então, eu vou citar aqui para vocês 4 exemplos do uso dos números inteiros no nosso dia a dia. O primeiro exemplo: nos extremos do planeta, ou seja, nos polos, as temperaturas atingem valores abaixo de zero. Segundo exemplo: altitudes acima do mar são indicados por números positivos e as profundidades por números negativos. Terceiro exemplo: para conservar alimentos por tempo prolongado, costuma-se guardá-los no freezer, mantido em baixa temperatura, com valores abaixo de zero. E último exemplo: números negativos também podem ser usados para representar saldo bancário abaixo de zero. Isso acontece quando o cliente deve dinheiro ao banco. Então, gente, esses 4 exemplos que eu coloquei para vocês, eles são referentes ao uso de números negativos e positivos no nosso dia a dia. Voltando aqui ao primeiro exemplo, eu coloquei aqui, o exemplo dos extremos do nosso planeta. Então, no Polo Norte e no Polo Sul, é comum as temperaturas serem muito baixas, menos 5 graus Celsius, menos 8 graus Celsius, depende, da temperatura daquele determinado dia, determinada época que a temperatura cai muito. Então, a gente pode encontrar que os números negativos, eles podem representar as temperaturas, quando está muito frio. Quando a gente fala em mar, tudo que está acima do mar, eu posso representar com um número positivo. Já o que está abaixo do mar, eu posso representar com números negativos. Então, se eu falo que um mergulhador está a 10 metros de profundidade, eu posso dizer que ele está a menos 10 metros da superfície do mar. Então, a gente pode usar o número negativo para representar a profundidade, e tudo que estiver acima do nível do mar, eu posso representar com números positivos. O outro exemplo, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, é a conservação dos alimentos, Então, quando a gente coloca alguma coisa na geladeira, no freezer, o alimento só é mantido naquela temperatura devido às baixas temperaturas. E para a gente relacionar também no nosso dia a dia, a gente trabalha muito, o dia a dia nosso é voltado para o uso do dinheiro. Então, quando a gente fala em saldo bancário, dependendo da situação financeira da pessoa, o saldo bancário ele pode estar positivo, que é quando a pessoa tem dinheiro disponível no banco, e o saldo também pode estar negativo, que é quando a pessoa deve algum dinheiro para o banco. Então, o uso dos números negativos e positivos, conhecidos como números inteiros, a gente pode estar relacionando com esses 4 exemplos simples que utilizamos durante o nosso
dia a dia e que muitas vezes a gente nem percebe a utilização dos números inteiros. Vou falar um pouco sobre tudo isso que a gente abordou aqui até agora. Eu coloquei aqui algumas afirmações e eu pedi para representar usando números positivos ou negativos. Então, o exemplo da letra A. O mergulhador estava a 15 metros de profundidade. Como ele estava a profundidade, eu sei que ele estava abaixo do nível do mar. Então, eu posso representar com o número menos 15 metros. Exemplo B. O freezer está com temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero. Então, como eu já disse que é abaixo de zero, então quer dizer que o número é negativo. Então, eu posso representá-lo com menos 5 graus Celsius. C. Mariana tem saldo bancário negativo de R$ 258. Como o saldo bancário está negativo, eu vou representar utilizando o sinal de menos na frente. Então, é menos R$ 258. Letra D. Promoção, 40% de desconto. Se a pessoa vai pagar com desconto, ela vai pagar menos. Então, eu posso representar com menos 40%. Letra E. Carlos tem um saldo bancário positivo de R$ 553. Ou eu posso representar colocando o sinal de mais na frente, ou apenas o valor sem sinal algum. O número inteiro, quando é positivo, eu posso usar com o sinal de mais ou sem o sinal. Aí fica a critério de cada aluno colocar ou não o sinal de positivo na frente. Letra F. A confeitaria de José teve prejuízo de R$ 1.543. Como teve prejuízo, coloquei o sinal de menos na frente. Menos R$ 543. Letra G. A altitude de um avião é de 11 metros. Então, eu posso colocar mais 11 metros ou apenas 11.000 metros. As duas formas estão corretas, ou usando o sinal de mais ou apenas colocando o número sem sinal algum. Conjunto dos números inteiros. Reunindo os números naturais e os números inteiros negativos, obtém-se o conjunto dos números inteiros, representado por esse símbolo. A gente utiliza a letra Z, só que o formato dela não é... O formato dela é um pouco diferente, né? Mas a gente utiliza esse símbolo, né? A letra Z, para representar o conjunto dos números inteiros. Quando a gente fala em conjunto dos números inteiros, nós estamos falando de números negativos e números positivos. A reta numérica, ela nos auxilia muito a entender a posição desses números diante dos sinais, né? Então, aí eu coloquei para vocês, né? Tem o ponto de origem, que é o zero. Todos os números que estão à direita do número zero vai ser os números positivos. E todos os números que estiverem à esquerda do número zero serão os números negativos. Os números negativos, eles são infinitos, assim como os números positivos também. É importante lembrar que o zero, ele não é nem positivo nem negativo. Ele é um número que não recebe nenhum dos dois sinais, nem o sinal de mais, nem o sinal de menos. A reta numérica, ela também nos auxilia para encontrarmos o sucessor ou o antecessor de um número inteiro. Então, eu coloquei aí dois exemplos para vocês, olha. O antecessor de menos 230 em relação ao conjunto dos números inteiros é... E o outro exemplo, o sucessor de menos 579 em relação ao conjunto dos números inteiros é...
Então, gente, quando a gente fala de antecessor e sucessor de números inteiros, é importante ter muita atenção. Porque no caso de números positivos, é mais fácil de encontrar o antecessor e o sucessor. No caso de números negativos, é preciso ter um pouco mais de atenção. Esse caso aqui, por exemplo, o primeiro exemplo, menos 230. O antecessor desse número sempre será maior que ele. Então, o antecessor de menos 230 é menos 231. Pode até parecer que 231 é maior que 230, mas o sinal de negativo o deixa menor. Então, o antecessor de um número negativo sempre será um número maior que ele. Olha o outro exemplo, o sucessor de menos 579. No caso de sucessor, é o contrário, será um número de menor valor. O sucessor de 1579, então, será 1578. No caso de sucessor de número negativo, será sempre um número menor que o número que está sendo analisado. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo com uma tabela com o antecessor e o sucessor de alguns números. Então, eu coloquei o antecessor de menos 45 é menos 46, maior que ele. O sucessor de menos 45, menos 44. Antecessor de 56, 55. Sucessor, 57. Antecessor de menos 32 será menos 33. E o sucessor, menos 31. Antecessor de menos 564 será menos 565. O sucessor, menos 563. O antecessor de 98, 97. Sucessor, 99. Antecessor de menos 612 será menos 613. E o sucessor, menos 611. Antecessor de menos 675 será menos 676 e o sucessor será menos 674. Então, quando a gente quer encontrar antecessor e sucessor de números inteiros, é preciso um pouco mais de atenção para não confundir essa questão de quando o número é negativo ou positivo. Conhece o antecessor e o sucessor de um número inteiro? É mais fácil para a gente organizar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então, aí na tarja rosa, eu coloquei alguns números fora da ordem. E já na tarja amarela, eu organizei os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, organizando esses números em ordem crescente, o menor número dessa tabela era menos 109. Quanto mais distante do zero o número estiver, menor ele é. Então, depois do menos 109, o menor número que eu tenho é menos 176. Depois, menos 65, menos 32, menos 23 e cheguei no zero. Então, do zero para trás são os números negativos. E depois coloquei em ordem crescente também do zero para frente, os números positivos. Então, ficou 4, 14, 21, 43 e 98. No caso dos números negativos, vocês podem perceber que se a gente for pensar apenas no número sem o sinal, o número 109 seria o maior número.
Mas, como ele está com sinal negativo, isso torna o número o menor dessa sequência. Então, é preciso ter atenção, porque em caso de números inteiros negativos, o menor número sempre será o de maior valor. Porém, o sinal o deixará menor. Então, tem que ter um pouco mais de atenção para não confundir a respeito dessa regra, né? Dessa regra para organizar os números em ordem crescente. Vamos falar um pouco aqui sobre valor absoluto ou módulo. A palavra módulo ela é mais utilizada do que a palavra valor absoluto. Então, no decorrer do vídeo, você vai ver que eu vou falar mais a palavra módulo, que é a mais usada. Módulo ou valor absoluto de um número. Cada ponto indicado em uma reta numérica representa um número inteiro. Então, quando a gente quer saber o módulo de um número, eu quero saber a distância que esse número tem até a origem, ou seja, até o zero. No caso dessa reta numérica que eu coloquei aí, eu quero saber a distância do menos 4 até a origem. Então, se eu contar a distância do menos 4 até a origem, eu vou ter 4. Então, eu vou contar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, cheguei ao zero. Então, vai dar uma distância de 4 entre o menos 4 e o zero. O menos 4 ele não conta. Então, eu vou contar a partir do menos 3. Se eu contar do menos 3 até o zero, eu contei 4 números. Então, o módulo é a distância do número até a origem, até o zero. Por exemplo, se eu quisesse saber o módulo de menos 3, eu teria 3. Porque eu iria contar do menos 3 até o zero. Então, seria menos 2, menos 1 e 0. Então, deu uma distância de 3. O módulo, ele é fácil de ser compreendido. Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo, ó. O módulo de mais 3 será 3 positivo. Porque do mais 3 até o zero, eu vou contar 3 números. Então, eu vou contar mais 2, mais 1 e 0. Então, deu uma distância de 3. Então, módulo de mais 3 é 3. Módulo de mais 1 é 1. Se eu contar do 1 até chegar ao ponto de origem, que é o zero, eu vou percorrer apenas uma distância. Módulo de menos 2, 2. Módulo de menos 1, 1. Módulo de mais 2, 2. Módulo de menos 3, 3. A gente usa essa barra para representar o módulo, tá? Então, eu coloco o número dentro e o número no meio e coloco essas duas barrinhas ao lado do número, indicando o módulo, tá? Quando eu encontro o módulo de um número, eu não preciso mais colocar essas duas barras, porque aí eu já encontrei o módulo que eu precisava encontrar. Outro item muito importante são os números simétricos ou opostos. Eu costumo utilizar mais a palavra opostos para representar, para representar os números inteiros. Mas eu posso tanto utilizar simétricos ou opostos. Na reta numérica dos números inteiros, chamamos o zero de origem. Os números que são opostos ou simétricos sempre terão a mesma distância em relação à origem. Mais 4 é simétrico ou oposto a menos 4, e vice-versa. Conclusão: mais 4 e menos 4
possuem a mesma distância em relação à origem. Então, se eu contar do mais 4 até o zero, eu vou ter uma distância de 4. Se eu contar o menos 4 até o zero, eu também vou ter uma distância de 4. Então, números opostos é de fácil entendimento, porque se eu falo que é oposto, é o número contrário, é o sinal contrário. Então, outros exemplos. Simétrico de mais 2, menos 2. Oposto de menos 10, mais 10. Então, o número continua o mesmo, porém, eu troco o sinal. Se eu troco o sinal, eu vou estar encontrando o número oposto ao número que eu estiver analisando. Então, eu coloquei aqui, olha, a reta numérica para vocês entenderem um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Então, observe a reta. Então, o ponto zero, né? O zero é o ponto de origem. E eu coloquei também os números da mesma cor para vocês verem a simetria entre os números. Então, menos 4 é simétrico a mais 4. Menos 3 é simétrico a mais 3. Menos 2 é simétrico a mais 2. Menos 1 é simétrico a mais 1. Então, todos estão na mesma distância do ponto de origem, no ponto zero. Então, os números simétricos ou opostos também é de fácil entendimento. Falamos em opostos, estamos falando de sinais contrários dentro do conjunto dos números inteiros. A reta numérica, ela também nos auxilia na comparação de números inteiros. Quando eu quero saber se o número é maior ou menor em relação ao número que está sendo analisado. Para comparar números inteiros, segue-se os seguintes critérios. O número que está à direita de outro na reta numérica é maior do que ele. O número que está à esquerda de outro na reta numérica é menor que ele. O zero é maior que qualquer número negativo. E o zero é menor que qualquer número positivo. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu dei aí 6 exemplos. Quando o número é positivo, é mais fácil de entender e fazer as comparações. Então, na letra A, 25 é menor que 31. Por ser positivo, é tranquilo de estar analisando. A letra B, 28 é maior que menos 12, pois o 28 está mais à direita do número menos 12. 0 é menor que 5. O 0 é menor que qualquer número positivo. Letra D. 0 é maior que menos 7. 0 é maior que qualquer número negativo. Letra E. Menos 9 é maior que menos 15. O menos 9, ele está mais à direita do que o menos 15. Então, isso o deixa maior que ele. F. Menos 52 é menor que menos 31, pois o menos 52 está mais à esquerda do que em relação ao menos 31. Então, todo número que estiver à esquerda sempre será menor, e o que estiver à direita sempre será maior. Matemática se aprende treinando. Então, é importante colocar os conteúdos em prática. Então, com a videoaula, vocês têm a parte teórica, mas a parte prática é necessário realizar uma série de exercícios para que esses conteúdos possam ser fixados de melhor maneira. Aprender matemática exige esforço,
dedicação e atenção nas aulas. Nunca deixe de participar e tirar as suas dúvidas. Então aqui fica o meu abraço e até o próximo vídeo. Não deixem de curtir o vídeo e quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva.